Começou, pode ir, Aline. Legal. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Sejam todas muito bem-vindas. Este é o segundo webinar preparatório do primeiro simpósio Arte, Educação e Formação de Professores, Desafios e Perspectivas, que está sendo organizado, né, pelo grupo de pesquisa Arte na Educação, na Formação de Professores e no Currículo Escolar, sob liderança da nossa querida professora Rosa Yavelberg, que está aqui. E a gente tem, né, com esse evento, o objetivo de aprofundar discussões, né, sobre a formação docente em arte e os desafios contemporâneos da arte e educação. A proposta é criar um espaço de escuta, diálogo e trocas entre pesquisadoras, professores, estudantes, ampliando o debate sobre o ensino de arte na educação básica e na formação inicial de professores, com foco nas experiências culturais e práticas pedagógicas que atravessam os contextos escolares. Então, assim, desejamos a todas as pessoas que estão presentes uma ótima atividade. Passo a palavra para o Pedro. Bom, para abrir a nossa conversa, a gente vai contar com as contribuições de duas queridas convidadas que aceitaram o nosso convite para participar desse segundo webinar. A gente vai começar com a fala da professora Estela Mari San Martin, da Universidade Federal do Espírito Santo, que realizará a apresentação intitulada Ativações Criativas para a Formação do Artista Professor. Depois, seremos contemplados com a fala da professora Adriana Roseli Magro, também da Universidade Federal do Espírito Santo, sob o título Museu Capixaba do Negro Mucane, Processos e Urgências Educativas em Contextos Educativos Extraescolares. Obrigado novamente, professoras, por aceitarem contribuir com o nosso evento. E agora a palavra está com você, professora Estela, que vai falar por 25 minutos. Tudo bem? Tudo bem, eu vou compartilhar então aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Agora apareceu aqui. Vocês estão visualizando? Sim, Sim. Tá bem. Então, coloquei aqui, né, o nosso convite. É um prazer estar aqui com todos vocês no segundo webinar preparatório do nosso simpósio. Eu sou professora Estela Mari San Martin, membro do grupo de pesquisa da professora Rosa, do GEPATEDU. Coordeno um grupo de pesquisa intitulado Criatividade, Educação e Artes, na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente eu estou na presidência da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, Cria Brasilis. Na UF sou docente e estou coordenando o programa de pós-graduação em artes. Então, hoje, o meu foco será nas ativações criativas para a formação do artista-professor. Situamos a criatividade sob uma perspectiva sociocultural, apoiada em princípios axiológicos, epistemológicos e metodológicos, amparados na dialética eu-mundo para a educação criativa. O potencial criativo está presente em todas as pessoas e pode ser desempenhado por todos e em todas as áreas do conhecimento. Não é um privilégio de poucos. Portanto, a criatividade ela está na sociedade como potência construtiva e essencial para o seu desenvolvimento. Portanto, não deve ser reprimida nem atrofiada pelas pressões sociais, nem pelos encaminhamentos didáticos na universidade, que será aqui o meu recorte. A dimensão social da criatividade implica assumir que o comportamento criativo poderá influenciar e caracterizar o ambiente, com atitudes de respeito, tolerância, otimismo, colaboração, autovalorização,
coprodução e cocriação, pois a criatividade é generosa e contribui para a construção conjunta de projetos inovadores valiosos para o meio sociocultural. A criatividade, ela se desenvolve no nosso exercício diário, nos encontros e embates das pessoas com os desafios que a vida nos propõe. Mas a universidade, como portadora e transformadora dos saberes culturais, é responsável também pelo seu desenvolvimento. Então, ao apresentarmos aqui princípios e indicarmos ações que configuram a educação criativa, enfatizamos a importância de conhecer e desenvolver a criatividade do artista-professor a partir de abordagens teóricas consistentes que sustentem proposições metodológicas criativas para o ensino e para a aprendizagem significativa da arte. Propomos ensinar sobre, ensinar com e ensinar para a criatividade. O grupo de pesquisa, na verdade, agora é um grupo de extensão e pesquisa, né? Criatividade, Educação e Arte. Ele foi criado em 2018 e hoje conta com 27 integrantes, entre os quais alunos de graduação, iniciação científica, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e professores pesquisadores. E em 2024, o grupo realizou uma imersão em processos de criação artística impulsionados pelo que denominamos ativações criativas, inspirados nos ativadores criativos do professor Davi de Prado. O professor Davi de Prado, ele já é aposentado, mas era da Universidade de Santiago de Compostela. E ele é que propõe os ativadores criativos como orientações teórico-práticas para a mudança docente. E ele construiu essa proposição ao longo de décadas de ensaios e experimentos com diferentes técnicas de criatividade em distintas áreas e com distintos coletivos de professores, desde a educação infantil até a universidade, porque ele integrava, era docente da Faculdade de Pedagogia, lá da Universidade de Santiago de Compostela. E aí ele constrói o Manual de Ativação Criativa, que é um sistema de trabalho com práticas de diferentes procedimentos que rompem com o paradigma da escola tradicional. Nas palavras do professor Davi, ele diz que esses ativadores são como breves catalisadores que se provaram, né, como eficazes para despertar, dinamizar e atualizar o potencial e o tesouro desconhecido que é a imaginação criadora. Há dois princípios básicos dos ativadores criativos que vale destacar: que o aprendiz é protagonista de sua aprendizagem e participa em sua configuração, e que aprender é construir, reorganizar novos dados e integrá-los em conhecimentos prévios, atribuindo sentido e significado ao que se aprende. Como docente implicada na construção de uma sociedade plural, assumo a inovação educativa como objetivo prioritário de minhas ações de formação, tanto na graduação como na pós-graduação, pois sem inovação científica, tecnológica, metodológica, não há desenvolvimento individual, cultural e social. A educação criativa se apoia na liberdade e autonomia e capacita para viver e enfrentar as demandas de um mundo em mudança acelerada. Em nosso sistema educativo, ainda predomina a transmissão de informações com enfoque conteudista. E as experiências isoladas que usam métodos criativos abrem caminhos. No entanto, se não estiverem acompanhadas de uma disposição para a mudança do que está estabelecido, podemos criar situações provocadoras de desajuste e recusa,
por partes da sociedade, né? Então, a mudança não há que ser imposta, mas assumida por todos os profissionais da educação. Daí a importância de saber conduzir a formação continuada de professores. Então, neste momento, entro nas ativações criativas desenvolvidas com o grupo de extensão e pesquisa, criatividade, educação e arte em 2024. Inspirada na autobiografia criativa, que era uma proposta basilar do Master Internacional de Criatividade Aplicada Total, coordenado pelo professor David Prado lá na Universidade de Santiago de Compostela, eu propus ao grupo a experimentação de ativações que permitissem um encontro com o eu criativo para disparar a produção artística. Então, nós pensamos em dar uma pausa, vamos dizer, nas leituras, nos estudos, nas reflexões, e colocar o grupo para mergulhar na prática, né? Então, convidei os professores pesquisadores do grupo para proporem ativações ao longo do ano de 2024 relacionadas à pesquisa de cada um, e o que culminou na produção plástica, em desenhos, fotografias, vídeo, pintura, instalações, entre outros. A primeira ativação foi proposta por mim, que eu nomeei como Eu Planta. Então, eu usei o método analogia inusual, que busca estabelecer relações entre elementos diferentes para encontrar semelhanças. Estas conexões incomuns geralmente nos permitem encontrar ideias novas que são muito bem-vindas aos processos criativos. Quais foram os procedimentos dessa ativação? Eu sugeri ao grupo escolher intuitivamente uma planta. Com essa planta em mente, eu distribuí material, né? Papel A4, canetas e lápis, e pedi que cada um desenhasse de memória essa planta. Depois que todos desenharam, eles apresentaram o desenho e justificaram a escolha. Daí tinha uma tarefa para casa, que era pesquisar sobre a planta. Então, qual o nome científico, onde ela se origina, quais os usos, se é medicinal, culinário, etc. E, finalmente, tentar fazer relações entre a planta e a própria pessoa, o eu. Esse foi um encontro híbrido, como vocês podem observar. Eu estava com um grupo numa sala lá do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo e outros membros do grupo participaram remotamente. A segunda ativação foi proposta também por um professor do Centro de Artes da UFES, o Eric Orlowski, e ele denominou Eu Criatura. Essa ativação tinha como matéria a palavra. Para tanto, ele partiu de duas referências autobiográficas, uma música de estilo rock que ele gostava, e a quinta história da Clarice Lispector. Como que ele organizou a ativação? Ele pediu que o grupo se acomodasse confortavelmente em cadeiras, de olhos fechados, para vivenciar a experiência estética sonora com a música, sem qualquer direcionamento. Quando terminou a música, ele pediu que a gente permanecesse de olhos fechados e ele fez a leitura dramática do texto. A seguir, ele pediu que nós abríssemos os olhos e escrevêssemos de forma livre a experiência enquanto que a gente tinha vivenciado. Eu tomo aqui a liberdade de ler o texto que eu produzi naquele momento. No contínuo do tempo, de noite, o movimento em busca do alimento. Agitação, voos, correria. Quietude na espreita do acontecimento. O título é Barata. Quem conhece o texto da Clarice Lispector conseguirá fazer conexões. A próxima ativação foi realizada pelo professor Lando Farias, que é um pintor,
lá da Universidade Federal, atualmente aposentado, vivendo em Portugal, que ele denominou eu visceral. O professor propôs pensar o eu e suas representações no âmbito das artes visuais em sua condição existencial, além da aparência física. Neste caso, a estética estava relacionada com materialidades e plasticidades advindas de emoções, circunstâncias físico-emocionais, condições patológicas, órgãos, sintomas e cura. Segundo o professor, tudo isso orienta a pesquisa visual sobre as condições do eu e a experiência comigo próprio fica acima de valores como beleza, feiura, foge da imagem especular. Esse processo previu desde a compra coletiva dos materiais, a preparação das telas e a prática em ateliê coletivo. Essa atividade foi essencialmente presencial. A doutora Olga Egas, da Federal de Juiz de Fora, que participa do nosso grupo, propôs a produção artística a partir de outros sentidos além da visão, que ela intitulou Eu Nunca Vi um Som. Quais foram os procedimentos dessa ativação? Ela iniciou refletindo sobre as ativações anteriores e a importância das linguagens artísticas no desenvolvimento da criatividade. Na sequência, ela apresentou o vídeo Os Momentos da Água, do Schaeffer, peça que descreve as várias transformações dos estados da água, está disponível no site YouTube. E realizou a escuta das primeiras impressões pessoais dos integrantes do grupo sobre o vídeo e pedia que fizéssemos relação com as nossas pesquisas. A seguir, ela propôs a criação de paisagens sonoras com temáticas vinculadas à água, ar, terra, fogo ou outras de nossa preferência. Esse encontro foi remoto, porque a professora estava lá em Juiz de Fora. Potências criativas, generatividade em IA e artesanias foi a ativação criativa proposta pela professora Flávia Vasconcelos, que é da Federal de Santa Maria. Ela propôs ao grupo experimentar a criação de imagens a partir de inteligência artificial. Então, ela apresentou imagens que ela mesma conseguiu a partir de prompts sobre arte e indústria e problematizou com o grupo a desvalorização de saberes e fazeres artesanais a partir da Revolução Industrial. E a sua proposta foi criar uma ponte entre a criação em IA e a criação artesanal. Aqui são algumas imagens que a professora gerou pela inteligência artificial para nos inspirar. E ela procedeu da seguinte maneira: sugeriu que nós usássemos o programa Canva com o comando criar imagens de arte e indústria. E a partir da observação das imagens geradas, refletir sobre o que pode ou não ser construído a partir das imagens que guardamos, visto que o fazer artesanal não pode ser reproduzido por uma máquina. Então, ela solicitou que cada um de nós coletássemos 3 materiais naturais do percurso de casa à universidade e, a partir deles, com a junção de outros, realizássemos um trabalho artístico. Essa ativação também foi proposta remotamente, mas todos esses inputs serviam, né, para que nós iniciássemos uma produção e continuássemos experimentando, né? A última ativação realizada foi proposta pela professora Rosana Pasti, lá da UFES, e que propôs experimentações tridimensionais, por meio de modelagem, forma e fundição. Ela modelou em silicone o umbigo de cada integrante do grupo,
para fundir a forma em gesso. E o objetivo da experiência foi o conhecimento do próprio umbigo enquanto forma, parte do corpo, sem a qual não teríamos vida uterina, e também para refletir sobre a singularidade e a multiplicidade de cada ser. Essa foi uma atividade presencial no galpão, lá no Centro de Artes, e cada um modelou o seu próprio umbigo. Os trabalhos elaborados e construídos ao longo das ativações foram expostos na Galeria de Arte e Pesquisa, GAP-UFES, no período de 13 a 30 de novembro de 2024. Esse foi um período em que realizamos o 4º Congresso Internacional de Criatividade e Inovação, idealizado pela Cria Brasilis, em parceria com o PPGA UFES. E a curadoria foi realizada pela professora Regina Lara, do Mackenzie, de forma virtual. Então, ela realizou diversos encontros com o grupo para conversarmos sobre os processos de criação, elaboração e construção dos trabalhos e sobre a influência das ativações criativas para cada um dos integrantes. E essas discussões permitiu que ela fizesse a seleção dos trabalhos para a mostra. Então, aqui eu tenho alguns registros. Você vai aparecer dos encontros com a curadora. E essa imagem é um registro da abertura da exposição Criativações. Eu vou apresentar alguns trabalhos, não vou apresentar todos, mas vou comentar 2. Alice Brambati, ela é arquiteta, mestra em arquitetura, e na ocasião ainda era graduanda do curso de artes visuais, na verdade, artes plásticas, né? Ela já terminou o curso. E a Alice, ela se apropriou da ideia da analogia inusual e fez a aproximação dessa formação em arquitetura com a formação em arte. Então, veja, ela faz uma pintura, né, com matérias, e essas pranchas de desenho, ela fez como plantas baixas de arquitetura. E ela foi, cada uma, relacionando a uma fase da vida. Então, Alice trabalha com a pintura, trabalha com o desenho e fez também uma escultura. Apresento aqui os meus trabalhos. Fui capturada pela minha própria proposta, o Eu Planta, porque eu tinha escolhido a azaleia. E eu sou paulistana e descobri que a azaleia é a flor símbolo da cidade de São Paulo. Então, eu propus a mim mesma fazer 57 desenhos, um para cada ano da minha idade, né? E de azaleias. E depois eu fiz desenhos com nanquim, depois aquarelei e resolvi agrupá-los em 2 momentos. Os brotos, né, como uma fase da vida, e as flores como outra fase da vida. Então, eu passei parafina, né, e fiz essa composição. Aqui a gente tem uma visão mais geral da galeria, com 4 trabalhos. À esquerda é da Sara Damiani, que é do teatro, então ela fez uma performance, e aqui ela apresenta o registro da performance, que ela estava caminhando na beira do Rio Doce com pernas de pau, né? Então ela monta a estrutura expositiva para o registro da performance nas pernas de pau. Esse ao centro é do Luciano Tasso, um ilustrador. Ele pega um dos originais de uma ilustração de um livro que ele fez, amplia e convida a participação do público. Aqui uma pintura de um graduando das artes visuais, Marcos Graminha. As 2 cadeiras é uma instalação da Ana Rita Lustosa, que faz uma alusão à infância, eram cadeiras
de crianças, né? Na verdade, do filho dela quando era criança. Professora, faltam 4 minutos, tá bom? Perfeito. A imagem central do professor Lando, uma fotografia, aqui da Ariel Moura, uma pintura, da professora Flávia, um mind map convidando a participação do público, uma pintura da Anne, uma fotocolagem da Paula Barbosa, e acho que terminamos por aqui. Então, como fazer da educação uma educação criativa? Todos os elementos aqui levantados corroboram para a ideia de que não há fórmulas prévias ou únicas para conduzir processos de criação em arte, pois estabelecer um modelo seria contrário justamente às próprias orientações dos processos criativos. Eu vou levantar aqui alguns princípios norteadores, né, da educação criativa. Libertar os conteúdos, problematizar os temas, visualizar as vivências, fazer analogias, planejar desafios utópicos, inventar algo para cada tema, buscando novos processos e instrumentos de conhecimento, usar a linguagem total para se expressar por meio de gestos, sons, entre outras possibilidades, numa expressão viva, numa comunicação que seria autêntica, de verdade. E aí, o professor Davi destaca alguns elementos essenciais dos ativadores. Eles são universais, pragmáticos, dialéticos e sintéticos, porque integram o diverso de um modo harmonioso, são criativos porque fomentam a divergência, a inovação, a invenção e a transformação. São personalistas, autobiográficos, porque partem dos sujeitos criadores, mas também são prospectivos, autônomos e expressivos, socioemocionais e baseados em valores. Para finalizar, o GPCR experimentou parâmetros ou princípios para ativar a criação artística por meio de processos e práticas criativas. E estes parâmetros podem favorecer a formação de artistas professores, convencidos de que a experiência de fazer e pensar sobre arte dá bases para o ensino de arte. A metodologia, os métodos, a prática didática é construção de cada professor em sua sala de aula, mas os princípios da educação criativa permitem que os professores criem estratégias didáticas para as suas aulas adequadas ao contexto educacional do qual fazem parte. Portanto, a formação em criatividade pode revolucionar a maneira de ensinar e aprender, além de ressignificar o lugar da universidade, como um espaço educativo atraente e estimulante em que se aprende por meio da experiência. Esperamos, com nossa abordagem, contribuir para desconstruir o mito da criatividade como dom inato e fundamentar a importância da sua presença na educação e na formação docente, para que este fenômeno complexo possa ser conhecido, aprendido, desenvolvido e aplicado, de modo que a atuação do artista professor gere impactos e benefícios para a sociedade diante dos desafios contemporâneos da arte-educação. Aqui algumas referências que eu usei para essa apresentação e deixo aqui o meu contato e super agradeço a presença e a escuta de todos vocês. Muito obrigado, professora Estela. Excelente apresentação. Pessoal, vou dar alguns avisos agora, tá bom? Antes de passar para a professora Adriana, que também vai nos contemplar aí com outra apresentação. Importante, no final, a gente vai ter 30 minutos para as professoras responderem perguntas de vocês que estão participando, né? Aí o que a gente pensou? Vocês enviam as perguntas aí para o chat, no chat, e a Aline vai recolher e organizar as perguntas.
e a Aline vai ler essas perguntas para as professoras no final, tudo bem? Então vocês podem enviar aí no chat e aí a Aline vai organizar essas perguntas para a parte final, ok? Então agora, professora Adriana, a palavra é com você. Obrigada, Pedro. Eu começo também agradecendo, primeiro Rosa, né, pelo convite, generoso como sempre. Também participo do grupo, né, Gepartedu da Rosa, é sempre gostoso, uma alegria saber como estão as pesquisas de todos e todas. Agradeço também. Se minha internet ficar instável, gente, vocês me avisem, tá? Agradeço também Pedro e Aline pela organização e os ajustes todos aqui para o nosso evento acontecer bem. Preciso informar vocês que eu atuo na perspectiva do ensino de arte em espaços extraescolares, né? Então, espaços museais, espaços comunitários, espaços de saúde mental. E estou atualmente no programa de pós-graduação em educação profissional aqui na UFES, né? Então, tem um campo do ensino de arte na perspectiva profissional, do atendimento a esse professor, professora atuante nesses espaços escolares e extraescolares, que eu atendo e oriento nesse programa de pós-graduação, né? Então, atualmente, eu estou com uma pesquisa financiada pela FAPES, pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, chamada Museu e Educação. E o que eu vou apresentar a vocês é uma pesquisa em curso, porque nós já finalizamos já, estou falando nós, porque sou eu e 4 bolsistas nesse processo. Finalizamos o primeiro ano já, eu vou mostrar em primeira mão, acabei de pegar um catálogo que nós produzimos, chamado Museu e Educação, com ênfase no Museu Capixaba do Negro. E neste livro aqui, nesse pequeno catálogo, nós temos alguns textos já, e eu não vou, como eu já falei desses textos em outros lugares, trouxe uma coisa nova, Rosa, ainda que em processo, mas trouxe uma coisa nova para a gente começar e para vocês me ajudarem também a elaborar o pensamento. Então, o primeiro texto aqui, depois eu disponibilizo, porque ele foi publicado em PDF também, né? E agora físico, o primeiro é meu texto, chamado Tudo Começa pelo Meio. O segundo texto eu também tenho participação com outras 2 colegas, chamado O Debate Decolonial nas Performances de um Artista aqui no Espírito Santo, Giovanni Lima. O próximo texto, o terceiro texto, é chamado Para Além da Imagem, uma análise do grafite de Pandora Luz, de um artista capixaba também chamado Starlen Bonfim. E o último texto é intitulado A Arte Contemporânea e a Mudança na Rota do Olhar Sensível. Então, depois eu disponibilizo para vocês esse pequeno catálogo, fruto dessa pesquisa enorme que ainda está em curso. Eu, diferente da Estela, fiz um, um slide bem enxuto, bem sintético, mas não se enganem, eu estou com as minhas anotações aqui e eu vou ler algumas coisas e comentar algumas coisas que acho que para vocês que não conhecem o Museu Capixaba do Negro, eu preciso fazer inicialmente uma apresentação. Então, vou seguindo aqui, tá, Pedro? Pode me interromper à vontade. Então, esse fragmento, esse braço dessa pesquisa enorme chamada Museu e Educação se chama Processos e Urgências Educativas em contextos, perdão, extraescolares.
E que espaço é esse? É o MUCANE, o Museu Capixaba do Negro, aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Então, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz está localizado no Centro Histórico de Vitória, aqui no Espírito Santo. O museu ele é um marco na preservação e na valorização da cultura afro-brasileira e foi fundado em 13 de maio de 1993, uma data bastante emblemática, não é? Então, e ele foi fundado a partir da mobilização do movimento negro local. O museu homenageia, então, a Verônica da Paz, né, Maria Verônica da Paz, que foi uma médica, psiquiatra, militante, que liderou a criação desse espaço e o seu recorte conceitual, né, a cultura afro-referenciada. O Mucane está instalado num prédio histórico de 1912 e já como o museu foi restaurado e adaptado para suas funcionalidades museais, né? Conta com auditório, biblioteca, área de evento, espaço expositivo, mezanino e assim por diante. Desde a sua fundação, o museu se preocupa em se tornar um centro de referência para a cultura negra, especialmente a cultura negra capixaba, promovendo diversas ações, oficinas, exposições artísticas, pesquisas, ocupações culturais, coletivos sociais e tantas outras ações. Diferente dos outros museus aqui na capital capixaba, o Mucane se ocupa em fomentar uma função social para além da preservação histórica do prédio ou da formação clássica de professores. Ele atua como espaço relacional de resistência e conscientização sobre os temas que compõem o escopo de atuação daquele espaço. Com isso, provoca o debate sobre a promoção da igualdade racial, da diversidade cultural e do princípio educativo socialmente engajado. O Mucane, como todo museu público, é um aparelho do município de Vitória, né? Já enfrentou vários desafios, períodos sem exposições, nos momentos de reforma, com as suas funcionalidades reduzidas, né? E ainda assim o museu continua sendo um ponto de encontro para as comunidades de artistas, militantes e para a população em geral. Em 2023, o Mucane ele foi revitalizado, sofreu uma grande reforma e reforçou seu papel como espaço de educação social ao propor ações que provocam até hoje deslocamentos conscientes referentes à produção cultural advinda das comunidades do seu entorno e processos formativos dissonantes de caráter resistente a toda manifestação de exclusão, discriminação ou racismo que a população negra ainda vivencia. Passando o próximo slide, já falei dessa pesquisa maior, né, que é o Museu e Educação, que problematiza esse espaço institucional como espaço educativo, se ocupa em complexificar o entendimento de educativo numa perspectiva social, né? Então, o museu como um espaço de educação social. Desse modo, ele circunscreve essa grande pesquisa, circunscreve a problemática que é quais são os elementos de sentido que surgem dos processos de ocupação estética, artística, social e de mobilidade antirracista como possibilidade formativa de educação social, tendo em vista conteúdos críticos e reflexivos dentro de um museu da Grande Vitória. Dito isso de modo mais sucinto, como o espaço museal educa e que natureza de educação surge dessas práticas. Então, o Museu Capixaba do Negro não é apenas um espaço de exposição e de preservação da memória afro-brasileira. Ela é um agente ativo de transformação social. Desde a sua fundação, fruto da mobilização do movimento negro local, o Mucane tem exercido uma função essencial: promover a valorização da cultura afrodescendente, combater o racismo estrutural e fomentar uma educação voltada para a cidadania, para a igualdade e o respeito à diversidade. Trata-se, portanto,
de um espaço que extrapola a concepção tradicional de museu, ao integrar dinâmicas sociais e culturais específicas de determinadas comunidades. Embora ele não se veja um museu de território, em muitos momentos ele dialoga com essa perspectiva de museu de território. Então, caracteriza-se, portanto, com uma abordagem mais participativa, voltada para as comunidades locais e suas dinâmicas socioculturais. A função social do Mocane se manifesta primeiramente como um espaço de resistência simbólica e material. Nesse país como o Brasil, né, marcado pela marginalização histórica da população negra, museus como o Mucane são fundamentais para reconstruir narrativas, visibilizar contribuições negras à sociedade e, sim, fortalecer as identidades. As exposições, atividades culturais e eventos que a gente está analisando, né, não têm se limitado a um público acadêmico, isso é bastante interessante também, né? Ao contrário, o museu se abre muito para a comunidade, recebe coletivos de jovens artistas, muitas escolas de regiões bastante periféricas da Grande Vitória. E se abre também para visitantes, de modo geral, interessados em compreender a perspectiva afrocentrada de um grupo que foi historicamente silenciado. Além disso, o Mucam desenvolve um trabalho consistente de educação social. Oficinas, rodas de conversas, cursos, palestras, visitas mediadas e, enfim, o museu proporciona um espaço de aprendizado crítico sobre temas como ancestralidade, racismo, religiosidade afro-brasileira e os impactos da escravidão na sociedade moderna. Com pinceladas soltas, né? Desculpa se alguém. Estão banhados pelo sol ali. Outro aspecto relevante, essa é a fachada do Mucane, né? Outro aspecto relevante da atuação do museu, quanto ao aspecto da educação social, é o seu papel na promoção da justiça social, desde o modo como o Mucane nasce, até as suas ações cotidianas ao dar visibilidade a artistas e intelectuais negros e negras, ao apoiar iniciativas culturais da periferia e dialogar com temas atuais como o genocídio da juventude negra ou o empoderamento feminino afro-brasileiro. O Mucane se organiza metodologicamente como um espaço de educação social. Trata-se, portanto, de um lugar de elaboração da consciência crítica e fortalecimento das lutas por equidade racial. Mesmo diante de tantos desafios e escassez de recursos ou a pouca valorização institucional, o Mucane resiste e se reinventa em conjunto com movimentos sociais e a própria comunidade. Isso é bastante importante. Bastante importante. A comunidade que ocupa o museu é uma comunidade majoritariamente negra e mantém o museu vivo, funcionando e participando da comunidade. Bem, agora pensando os processos e as urgências educativas que compõem o tema dessa conversa, é pertinente lançar um olhar crítico sobre o Mucane e o conceito de tempo espiralar da intelectual e poeta Leda Maria Martins, pois os dois, né, o Mucane, a perspectiva de educação social do Mucane e a perspectiva de tempo espiralar de Leda Maria Martins se encontram na maneira como ambos propõem uma ruptura com as narrativas lineares da história e operam uma pedagogia da memória, com vistas à reconstrução das identidades negras no Brasil, tendo o conceito de tempo espiralar como matriz da memória e resistência. No texto da autora,
é, ela propõe um modo de conceber o tempo não como uma linha contínua e progressiva, né? Esse modelo ocidental eurocêntrico, moderno e capitalista, né? A nossa linha do tempo ela é progressiva, né? Mas Leda propõe o tempo como uma grande espiral, um movimento circular que retorna, incorpora o passado no presente e projeta o futuro numa dinâmica de reatualização constante, né? Essa noção vem da performance negra no livro Performances do Tempo Espiralar, da Leda Maria Martins, especialmente das tradições afro-brasileiras, do congado, do reinado, das religiões afrocentradas, em que o passado é revivido ritualmente e a ancestralidade é atuante no presente. Assim se inscreve, portanto, o Mucane como um espaço de tempo espiralar em seus processos e urgências educativas. O Mucane é mais que um acervo de objetos ou documentos, como nós já sabemos. Ele é um museu que atua em suas práticas formativas a partir da educação social, e tal ênfase se ancora na ancestralidade, na oralidade e nas práticas culturais negras vivas. Sua proposta museológica desafia a linearidade do tempo colonial, que reduz a história negra ao trauma da escravidão, oferecendo uma nova narrativa, uma narrativa que valoriza o quê? Que valoriza a presença histórica e cultural dos povos africanos e afro-brasileiros no Espírito Santo, valoriza a resistência e a agência negra como dimensões constitutivas e estruturantes da formação social brasileira, e valoriza a memória como um elemento vivo, dinâmico, performativo, não apenas como um registro. Caminhando para o final, o museu, em suas práticas de educação social, não apenas preserva a memória, mas atua na formação de subjetividades e na reconstrução simbólica do pertencimento negro, funcionando como um espaço de reencantamento do tempo e da história, tal como no conceito de Leda Maria Martins, agindo na performance da memória pela educação social atuante nas relações inscritas nas ações do Mucane. Para sistematizar, então, a educação social promovida pelo Mucane se alinha ao tempo espiralar em vários pontos de contato. Um deles não atua a partir da cronologia, mas a partir da ancestralidade. O conhecimento é elaborado por meio das vivências, celebrações, exposições performáticas, oficinas e roda de conversa, modos que ativam a memória como experiência sensível. 2. Reinscreve os sujeitos negros como protagonistas, ao invés de serem objetos do passado, como foram vistos por tantos séculos. As pessoas negras são sujeitos ativos que constroem a memória no presente, exatamente como na espiral proposta por Leda Maria Martins. 3. Conjuga o tempo da dor e o tempo da criação. O Mucane não apaga o sofrimento histórico da escravidão, então essa prática de educação social não faz esse apagamento, mas o ressignifica ao lado das potências culturais, artísticas e políticas dos grupos afrodescendentes. Uma operação essencialmente espiralar, presente na educação social, implicada com a comunidade. Para concluir, o Tempo Espiralar de Leda Maria Martins oferece uma chave de leitura fundamental. Deixa eu puxar o último slide aqui para vocês olharem as partes internas do museu. É fundamental para compreender o caráter educativo do Mucane. Ambos trabalham para descolonizar o tempo e a história, promovendo uma pedagogia da memória que valoriza a memória negra viva em constante movimento e que forma consciência crítica, cultural e política. Trata, portanto, de uma educação social afrodiaspórica
que refaz laços entre o passado, o presente e o porvir, não numa linha reta, mas numa espiral. Aqui eu encerro a minha apresentação, tirei o compartilhamento. E para concluir o pensamento, como já disse, é uma pesquisa em curso, é um novo movimento da pesquisa que vem se desenhando a partir da presença das pessoas no espaço expositivo, não só presença como artistas, mas também presença como público e como público proponente. Então, estamos chegando neste momento, nesse lugar específico da pedagogia da memória e da educação social centrada. Agradeço a oportunidade, Rosa, Pedro e Aline, eh, pela, pelo momento de fala. Obrigada. Muito obrigado, professora Adriana, por sua contribuição neste webinar. Excelentes contribuições hoje, como sempre. E, bom, feita a abertura do nosso debate com as falas das professoras, agora vamos às perguntas do chat, né, que a Aline vai ler. E caso vocês tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer oralmente, basta levantar a mãozinha aí, tá bom? Que aí você faz a pergunta diretamente também para as professoras. Só que eu só peço que levante a mão para que a gente consiga colocar as pessoas na ordem para organizar, tá bom? Com você, Aline. Legal, Pedro. Obrigada, professora Estela, professora Adriana, pelo compartilhamento aí tão rico, né? Eu vou, então, fazer uma primeira rodada, né, de perguntas e conforme as pessoas que estão aqui presentes, né, forem se sentindo instigadas a fazer outras perguntas, podem colocar no chat ou, como o Pedro falou, levantando a mão. Então, uma primeira pergunta para a professora Estela a criatividade didática pode acontecer respeitando documentos curriculares estaduais, municipais e do MEC? Então, Ok. essa é a primeira pergunta para a professora. Posso Quer já responder? responder? Pode, Tá. claro. Então, o que a gente pode, a maneira como a gente pode pensar é a seguinte: a criatividade ela acontece a partir de conhecimentos, né? Mas é necessário ativar a imaginação criadora para que a gente possa imaginar o que não existe, portanto, propor algo, né? Então, os conteúdos propostos nas estruturas curriculares, os documentos e tal, é o nosso o quê? É o nosso objeto. Então, quando a gente pensa as metodologias criativas, a gente está pensando como criar situações de aprendizagem daqueles conteúdos. Então, não se descarta os conteúdos, né? Então, o enfoque são, de fato, nos procedimentos, na prática didática, na maneira de abordar os conteúdos. Então, eu acho que assim, a gente não tem que brigar com os conteúdos, né? Mas pensar como trabalhar para que, de fato, os nossos alunos consigam agir, perguntar, inventar, criar. Então, a gente trabalha no paralelo, né? A apreensão dos conhecimentos e o desenvolvimento da atitude criativa, né? Para que eles se apropriem dos conhecimentos e façam uso para os seus projetos pessoais e futuramente para os seus projetos profissionais. Eu espero ter atendido. Sim, acho que sim, acredito que sim. Agora uma pergunta para a professora Adriana, que é a Bia Carvalho que fez. Professora, qual é o lugar
de contos, lendas e histórias no Mocani? Obrigada, Bia, pela pergunta. O recorte que eu escolhi trazer hoje para vocês é o princípio da fundamentação conceitual que vai analisar as oficinas todas, né? O Mucane, ele é um museu de práticas sociais. Então, e ele atua em parceria com outros grupos, coletivos, espaços, organizações, né? É, e as oficinas são de toda a natureza. Tem oficina de slam, tem oficina de dança, tem oficina de percussão, tem oficina de contação de histórias, tem oficina de uma gama bastante grande de linguagens artísticas presentes no Mucane. Tem uma característica bastante peculiar no Mucane, a partir da presença dessas oficinas, é que uma pessoa da comunidade que quiser propor uma oficina, ela tem essa liberdade de propor a oficina, desde que ela esteja de acordo com o pensamento estrutural daquele espaço, não é? Então, sim. Tem um lugar, inclusive, destinado, bastante cuidadoso do Mucane com os provérbios, né, africanos e afrocentrados, e a convergência disso para a contação de histórias também nesse viés, né? Então, eu não trouxe nesse momento nenhuma oficina para não ser leviana, né, com a pesquisa. E a gente está na fundamentação teórica deste momento, né, da pesquisa, e que a gente vai olhar a inserção do público no espaço. Mas quem sabe numa próxima eu traga todas as oficinas, já comecei a mapear e organizar. Mas nesse momento eu não tinha como trazer. Bia, quem sabe numa próxima. Obrigada, professora. Uma segunda pergunta para a professora Estela, foi o Jefferson Costa que fez, é a seguinte: como a senhora vê a possibilidade de se trabalhar com ativações criativas na educação musical? Ok, obrigada, Jefferson, pela pergunta. Eu acho que o ponto de partida é compreender os princípios dos métodos criativos, né? A gente tem 4 métodos clássicos em criatividade: o brainstorming, solução criativa de problemas, as analogias inusuais e os relaxamentos. Quando a gente começa a compreender os princípios para conduzir as ações, eu acho que o professor que é competente, né, na sua linguagem, ele vai inventar estratégias. Então, por exemplo, o professor David Prado, naquele manual de ativação criativa, ele propõe 10 ativadores. Ele parte dos métodos clássicos e vai inventando outros, em que ele junta a palavra e a imagem. Então, ele pega a transformação total do objeto. Então, o jogo linguístico que trabalha com a palavra. Então, eu acho que a criação, por isso que eu falei, há métodos, né, mas as proposições didáticas, elas são inventadas pelos professores em sala de aula, né? Porque a gente também observa as expectativas, os interesses, as possibilidades. Então, eu sempre penso que, com princípios claros de como propiciar o desenvolvimento do potencial criativo do outro, né? Colocá-lo em ação criadora, nós, com o nosso repertório específico, eu nas artes visuais, você na música, a gente pode inventar proposições, né? Que estimulem o ponto de partida, né? E muitas vezes uma prática nos dá dicas de como desdobrar em novas práticas, né?
eu vejo nesse caminho, tá bem? Legal, professora, obrigada. Vou fazer agora mais uma pergunta para a professora Adriana, que é a seguinte, sobre o uso do termo extraescolares, pensando que existe, né, o termo educação não formal. Queria que você comentasse um pouquinho essa escolha e também o uso da educação social, pensando em museu, né? Tem a terminologia educação museal. Como que acontecem essas escolhas dessas terminologias? Obrigada, pela pergunta. Então, a, é, a gente tem essa literatura, ela é muito vasta, né, Aline, a respeito da educação não formal, da educação formal, da educação informal. Aqui no Espírito Santo, eu sou professora da disciplina isso que a gente chama hoje de estágio 4, eu chamava no passado de ensino de arte em espaços não formais, né? A gente vem migrando aqui no Espírito Santo para extraescolar, né? Para para não pensar a negação da escola, né? É nesse lugar de que, inclusive, se relaciona muito a perspectiva da educação social dentro do Mucane, especialmente dentro do Mucane. Não posso generalizar para todos os museus, por favor, não é? Porque a perspectiva freiriana de educação social é de que ela deveria estar em todos os lugares, né? E não só nas comunidades, nos grupos do contraturno escolar ou na educação de jovens e adultos, não é? A educação social poderia e deveria ser uma opção política, um modo de viver, e um modo de olhar o mundo e um modo de viver o mundo, não é? Então, quando nessa pesquisa eu faço essas duas escolhas, né? Pensar, não negar a escola e pensar em me aproximar da educação social, é uma escolha política de que eu tive uma experiência muito curiosa 25 anos atrás com os povos originários, que eles um dia eu atuei nesse grupo muitos anos atrás e eu aprendi, sabe, Alina? E eles diziam assim para mim: "Ai, você separa muito as coisas, a vida da gente é uma só", né? Porque eu queria fazer uma coisa e depois outra coisa. Ele falava, não, a gente faz tudo junto, né? E é nesse lugar cosmoperceptivo que a gente tem pensado esse museu especificamente, o Mucane, né? Porque ele é um museu que de ocupação e de direito e de luta de um determinado grupo aqui no Espírito Santo, que é a população negra, né? E isso precisa ser reconhecido e valorizado. É, eu não sei se eu te respondi ou se eu baguncei mais a pergunta, mas estou aberta para a gente conversar. Legal, respondeu bastante, sim. Vou fazer uma pergunta para a professora Estela, que é a seguinte, a pergunta do Pedro. Sabemos que nem sempre as escolas se mostram espaços abertos às propostas criativas no seu cotidiano. Nesse sentido, quais as estratégias, né, que podemos utilizar para implementar uma didática criativa na educação escolar, professora Estela? Sim, isso é fato, né? Dependendo da condução, né, da coordenação pedagógica, há muitas restrições. Mas eu acredito, né, na autonomia do professor em sala de aula,
né? Então, na medida em que ele não desconsidera os conteúdos, mas que ele trabalhe estratégias didáticas, né? Que encantem os alunos, envolvam os alunos, motivem os alunos, eu acredito que o resultado do trabalho acaba favorecendo a ampliação desses espaços. Eu vou dar um exemplo. Eu dei aula há 20 anos na Fundação Armando Álvares Penteado, na FAAP, lá em São Paulo. E em 1995, eu fui cursar aquele Master de Criatividade em Santiago de Compostela. E foi um momento em que a faculdade, né, na verdade, a presidência estava estimulando a formação sobre criatividade dos docentes para melhorar a didática em sala de aula. Então, a gente constituiu um grupo grande de professores da graduação, né? E acabamos criando a disciplina Criatividade e Inovação para todos os cursos de graduação e pós-graduação da FAAP, né? Só que há diferenças metodológicas entre os professores, né? Grande parte dos professores tinham feito a formação em Buffalo, que tinha uma perspectiva bem pragmática, aplicada, metodológica e tal. E em Santiago, era uma perspectiva mais holística, mais humanista, pensando nos desenvolvimentos do viver criativo, do potencial criador e tal. E eu vesti, né, a camisa e comecei a trabalhar fortemente com os relaxamentos, né? Porque quando eu falei, né, a imaginação criadora, ela é fundamental aos processos de criação, né? E para imaginar é um pensamento visual, então a gente precisa treinar as visualizações. Então, os relaxamentos é um processo que amplia, exercita as visualizações, portanto, enriquece a imaginação criadora. Então, no início, imagina, eu dava aula para o direito, para as engenharias, para todos os cursos, não era só para as artes, né? Então, os meninos falam assim: hoje a gente vai dormir na aula, professora. Então, eles brincavam, né? Então, tinha essa. Não era nem tanto dos professores, mas dos próprios alunos. No entanto, quando eles experimentavam e mergulhavam na experiência e percebiam os resultados dos exercícios, quando eu não queria fazer, né, lá para a metade do curso, eu não queria propor o exercício porque queria trabalhar algum conteúdo mais teoricamente, eles brigavam, porque eles queriam fazer os exercícios, né? Então, eu acredito, assim, que a gente deve ter fundamentação, a gente não pode ser leviano, né, nas propostas, porque a criatividade, ela caiu na boca, né? Inclusive no ensino de arte, a escola nova, essa coisa como natural e espontânea, né? Tudo era criatividade, sem exatamente dizer o que é isto, fundamentando teoricamente com os processos, com os métodos, enfim, né? Então, eu acho que o ponto de partida é estudar. Desde os anos 50, a psicologia investiu fortemente nas pesquisas em criatividade, além de outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem uma produção teórica em criatividade que não chegou na escola, né? Que não chega na educação. E a gente precisa fazer essas aproximações. Então, conhecer as teorias, conhecer os métodos e ir encontrando os espaços, né? Com as nossas turmas, mostrando os resultados, né? Então, assim, os meninos, quando começam a se perceber autores com possibilidade de criar, eles se envolvem nas aulas e ficam motivados. Então, eu acho que esse é o caminho para a educação, a criatividade na educação escolar. Ótimo, professora, obrigada. Tem mais uma pergunta para você? Vou fazer uma pergunta para a professora Adriana agora, eu vou juntar duas, eu acho que dá para juntar duas em uma, que é assim. É uma pergunta do Isaac também, e vou juntar com mais uma da Bia. Considerando os desafios que uma educação antirracista
de uma educação antirracista, né? Como as ações do Mucani podem inspirar, contribuir, né, com escolas, universidades, enfim, a repensarem suas práticas, né, formativas e currículos a partir das urgências negras. Aí eu acrescentaria ainda, né, como essas práticas podem colaboram, né, na verdade, com, enfim, de alguma forma a execução da Lei 10.639 na escola, né? E como dialogar, né, saberes e conhecimentos afro-brasileiros, né, as crianças hoje, né, de maneira criativa e transformadora. Eu acho que, né, tem duas dimensões, né, na formação dessas professoras, né, e essas práticas, como que elas influenciam nas práticas da escola para uma educação antirracista, né? Tem esse público dos professores e tem os públicos, né? Que são as crianças, adolescentes, né? Enfim, o público direto, né? Dessas ações. Então, professora Adriana. Vou tentar responder, tá? Então, esse ano, né, de pesquisa já concluído no Mucani e os novos cenários, não é? Na verdade, são momentos de sistematização, né? Esse é um debate que a universidade aqui já faz há bastante tempo. Eu participo desses debates também, como posso, como consigo. E uma das coisas, sabe, que o Mucani já me ensinou, e acho que eu vou falar eu como professora, então, né, como é que eu fui educada por aquele espaço, ele já me ensinou como eu devo me racializar, né? Então, como que é, a pessoa branca tem que se racializar, uma pessoa branca, e não um sujeito universal, como sempre foi visto, como se sente, como se comporta no mundo, não é? Então, acho que esse é o primeiro passo que o Mucani, ele generosamente nos oferece esse espaço de reflexão para a pessoa branca se racializar, né? Já para, e aí pensando a professora branca, né? O professor branco, talvez. Já para o professor ou a professora afrocentrado, ela instaura uma coisa genial, racializar, tá, Bia? É racializar, é de raça, tá? Já para esse professor, tudo bem. Para esse professor é, afrocentrado, né, que se entende uma pessoa preta, o Mucani faz uma coisa genial, que é permitir o acesso. Aqui, o Espírito Santo, ele tem uma população negra muito grande. Das regiões periféricas, nas escolas públicas, a maioria massiva são pessoas, negras, são crianças negras que existem nesses espaços. E o Mucani permite que essa criança negra tenha muitas vezes o primeiro contato com a 10.639, segundo contato, um contato ainda incipiente, por um professor, uma professora, um mediador, uma mediadora, um educador, uma educadora negra dentro do Mucani. Essa é uma experiência indescritível. A aproximação, a identidade é imediata. Então, o processo formativo, de professores e professoras, ele acontece, sim, de modo programático, né? Tem palestra, tem curso, nananã, tem essa coisa toda, mas acontece também no ajustamento desses sujeitos, dessas pessoas que se colocam numa perspectiva de ação conjunta, de se educar, né? Então é bem bonito como acontece dentro do Mucani, bem bonito.
A respeito das crianças, eu não sei se eu vou lembrar, Bia. Foi a Bia que perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Foi Sim, como... Bia. Ah, falar. Como Falar, dia... Bia. Pode falar, Bia. Oi, é assim, quando juntando a sua fala com a fala da Estela, eu penso muito nessa metodologia criativa de como chegar aos conhecimentos, aos saberes ancestrais, né? Uhum. E aí eu fico pensando qual seria como trabalhar contos, lendas e histórias com as crianças de uma maneira criativa, onde as crianças possam ser protagonistas, autoras e transformadoras através do conhecimento adquirido desses momentos de construção de conhecimento. Tá. Então, eu vou te dar um exemplo. Sexta-feira passada, eu fui convidada para dirigir um processo formativo de professoras e professores da educação infantil da rede aqui municipal. E E foi muito incrível, assim, foi um momento com muitas pessoas, né, muitos professores, muitas professoras, as auxiliares também, então foi um momento formativo bastante importante. E a gente chegou, depois de muita conversa, tá? Não dá para reproduzir aqui as 8 horas que eu fiquei com elas, mas a gente chegou depois de muita conversa, de muita reflexão em torno de uma possibilidade de uma trilogia para a gente pensar esse processo, a entrada da 10.639 e esse processo de contos e participação das crianças no ano, tá? Pensar no ano. Então, e aí foi muito destinado à educação infantil. Então, se não atender o grupo que você está pensando, aí depois a gente continua a conversa. Na educação infantil, o primeiro módulo é a constituição da identidade do sujeito, né? Então, quem sou eu? É sempre o quem sou eu. Então, o menino, a menina, enfim, todos os sujeitos que habitam aquele território. Não é novidade para nenhuma de nós a falta de referência para a criança negra em todas as mídias, espaços e tal. E aí, o primeiro ato que a gente chegou ao final da formação foi a construção de aquarelas com as crianças, e a gente conseguiu desenvolver em pequenos formatos dos autorretratos. E aí a gente tem a construção da identidade. Uma coisa que foi bastante legal que as professoras trouxeram foi que a gente tem o lápis cor de pele hoje muito falado, né? O lápis cor de pele. Mas a tinta guache cor de pele nem tanto. Então as professoras pegaram aquele marrom clássico que vem aquele litrão na escola e foram fazendo a diluição, mas as professoras fizeram para que as crianças não precisassem elas inventar de novo um lugar para elas. Já existia ali, produzido por alguém, um lugar para elas se relacionarem, se encontrarem. E esse foi o pulo do gato no ato um. No ato 2 era o sujeito com o colega da turma. E aí elas trouxeram muitas coisas. Entrar com aquele livro do Emicida, meu Black, que eu esqueci agora. Como é que é o nome daquele livro? Elas entraram direto com aquele livro, com a leitura daquele livro e trouxeram, porque é um livro que trata de adjetivos muito legais para as crianças, né? O seu cabelo é bonito, a sua cor de pele é linda e tal, vai trazendo uma série de adjetivos importantes para a afirmação de uma identidade agora num coletivo. E o terceiro ato era a criança na escola, e ela saiu pela escola com uma caixinha de afetos, e elas desenharam os afetos, porque são crianças da educação infantil, e as professoras transcreveram embaixo, né? É, e elas saíram distribuindo afetos pela escola. Então, eu penso que sempre tem jeito, sabe, Bia?
sempre tem jeito. E acho que essa mesa traz exatamente essa possibilidade, né, de perspectivas criativas, calcadas na realidade, no sujeito, para pensar um processo de disrupção mesmo. Não sei se eu aumentou muito, desculpa, Aline. Não, foi ótimo, eu achei ótimo. Não sei se Bia está contemplada com a Sim, resposta. contemplada e cheia de curiosidade, mas vou me calar. E cheia de ideias também, né? Eu tava aqui anotando essas ideias todas, amei a ideia das tintas. Vou fazer então uma última pergunta para a professora Estela, que é do Enio, né? Que é a seguinte: como as novas mídias, como a que estamos usando, né, podem contribuir com a educação em artes, não para afastar o aluno da escola, mas para levar a escola até os alunos, que por algum motivo não podem se locomover até a escola, professora Estela. Então, né, essa questão da tecnologia nos acompanha, né? Desde que homem é homem, as tecnologias existem e vão se transformando, né? E eu penso que a gente tem que se apropriar, né? Mas pensar as tecnologias como instrumentos, como ferramentas, né? Para nos auxiliar às criações, né? Então, negar a tecnologia talvez não seja o caminho, né? Mas saber aproximá-la nos momentos adequados e equilibrar os momentos, né? Então, por exemplo, aquela ativação criativa que a professora Flávia Vasconcelos propôs ao grupo foi importante porque várias pessoas do grupo nunca tinham experimentado a IA, né, inteligência artificial, ou por medo, ou por falta de familiaridade, né? Então, experimentar as tecnologias, né? Correr o risco de, de não dar certo, né? E a partir dela ou com ela executar os projetos, né? Quando ele fala de acesso à escola, talvez esteja se referindo, né, às possibilidades remotas, né, de aulas, né, esses momentos híbridos ou própria EAD, né, a educação à distância. Então, eu acho que, eu não sei exatamente, né, assim, o que o Enio qual é o recorte, mas de uma maneira mais ampla, eu acho que a atitude criativa é experimentar, arriscar, saber lidar com o erro, né? E com os materiais ou com as tecnologias, né? E vendo as possibilidades de acesso, né? Porque nem todos os contextos têm acesso às tecnologias, né? Às ferramentas. Então, conhecer os contextos, os recursos, né? O Glavenu fala das affordances, né? Ele fala de 5 elementos da criatividade: os atores, que seriam a pessoa criativa, né? As ações, que seriam os processos criativos, os artefatos, que são os resultados, os produtos que a gente alcança, e ele desdobra o ambiente ou a pressão, né? Que é a abordagem dos 4 P's do Rhodes, pessoa, processo, produto e pressão. Ele desdobra em audiência, que são as pessoas, e as affordances, que são os recursos. Então, quando a Adriana comenta, nós agimos, eu, né, tem um olhar para o eu em relação ao outro, o eu em relação ao mundo, né, e com todos os recursos que ele nos apresenta, né. Eu acho que eu fico por aqui. Enfim, as tecnologias não é o foco da minha pesquisa, né? Talvez por isso não tenha muito o que dizer, mas considerando como
recursos e possibilidades, eu vejo as tecnologias como todos os outros materiais ou todos os outros elementos que a gente pode fazer uso nos espaços de ensino e aprendizagem. Certo, muito obrigada, professora. Eu gostaria de informar que a gente está com a lista de presença aqui no chat, gente. Então, as pessoas que se interessam em receber o certificado de presença, por favor, assinem essa lista, tá? E então nós vamos finalizar. Pedro, gostaria de falar alguma coisa antes de finalizar? Não, não, só agradecer mesmo a participação de todo mundo, a participação das professoras, foi um prazer imenso aí ouvir o compartilhamento de vocês. Foi realmente um enriquecimento muito grande para o nosso webinar. Muito obrigado. Muito obrigada. Professora Rosa, gostaria de fazer algum comentário antes da gente finalizar? Sim, eu quero agradecer a todos os que me ajudaram aqui no grupo de pesquisa a organizar e participaram muito ativamente, né? A Adriana e a Estela, né? E essa grande audiência que a gente teve, né? De 53 participantes para um dia de semana à noite, assim, realmente as pessoas estão querendo escutar sobre esses temas dos webinars para se esquentar para o nosso simpósio do segundo semestre. Tá? Legal. Então, agradecemos, né, novamente pela participação e nos vemos no próximo webinar, que acontecerá no dia 28 de junho, às 20 horas, nesse formato online também. E reforçamos o convite para o primeiro simpósio Arte e Educação e Formação de Professores, Desafios e Perspectivas, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de setembro deste ano. Então, todo mundo está convidadíssimo para se inscrever, apresentar trabalhos e participar. As inscrições, né, para participação e submissões de resumo estão abertas, estão disponíveis ali lá no site da FEUSP, e todas as pessoas aqui presentes também estão convidadas, né, enfim, para participar e convidar também os seus núcleos aí de convivência. Tá bom? Então, boa noite. Eu vou colocar a lista mais uma vez aqui, para quem não conseguiu, e agradecemos. Até a próxima. A Aline teve uma pergunta importante, que é onde que vai ficar disponibilizada a gravação no YouTube? Pedro, você No pode falar caso, disso, que é o Pedro que está cuidando disso. Assim que durante a semana eu vou finalizar aqui a gravação. Não, vou finalizar agora, né? Mas durante a semana eu vou subir para o YouTube, tá bom? No nosso canal do Gepartedu. O Gepartedu tem um canal, a gente está disponibilizando tudo por lá. E vai ser disponibilizado também aí na UFES, não é, Estela? Sim, sim. Aí o Enio podia falar como acessar, eu acho que é no site do Centro de Artes, Enio, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ó, a Aline colocou aí, ó. O Enio também, aí no chat. Os Ah, dois. ok. lista dos próximos encontros, tá, Lucas, do próximo webinar, vai ser publicada no site da FEUSP em breve. Maravilha. Um abraço. Boa Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Muito Até mais. obrigada, viu? Boa noite. Professora Estela, eu quero participar. Depois manda para mim o endereço, tá bom? Boa Tá noite bem. a Como que eu todos. te acho, Bia? Troquem O meu e-mails e-mail aqui. é o BT Boa Carvalho. noite a todos, muito obrigado. E nesse Boa link aí noite. do canal do Centro de Arte, após Boa noite. o evento, acredito que a gravação vai estar disponível. Obrigada. Ok. Muito Obrigado a obrigada, todos. Boa viu? noite. Muito Imagino, bom. foi um prazer. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Pode finalizar a gravação, Pedro, por favor.